Meus queridos, a paz do Senhor, amém. Louvado seja o nosso Deus por esta oportunidade tão especial que temos de estarmos mais uma vez juntos. Podem sentar-se, meus amados. Eu agradeço a Deus por esta oportunidade, pela confiança do pastor Afonso, do pastor Nilson, de me passarem aqui o púlpito mais uma vez, para nós estarmos adorando ao Senhor. Eu cheguei aqui a primeira vez em julho do ano 2000, a convite do pastor Luiz Guzmão, e graças a Deus, até hoje, de vez em quando eu tenho estado aqui, pela vida do Tiago, da Ana, por ter estado comigo estes dias aqui. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 4. Nós vamos ler os versos 25 e 26. Amém. Gênesis, capítulo 4, versos 25 e 26. Amém, queridos? Diz assim: tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Amém. O cenário era de um verdadeiro caos moral e espiritual. A família do primeiro casal, criado à imagem e semelhança de Deus, tinha caído na cilada do pecado e agora, diríamos, sofriam as consequências. Caim matara por inveja o seu irmão Abel, recebeu de Deus uma punição, uma maldição, seguiu a sua vida. Inclusive Lameque, o seu filho, cometeu a mesma falha, e o caos imperava sobre o ser humano naquele momento. O projeto original de Deus parecia frustrado. O homem criado à sua imagem e semelhança, a esposa criada da sua costela, Caim cedendo à tentação, e agora vem a família destruída. Então, quem olhasse aquela condição e tivesse um pouquinho de conhecimento de causa, diria que o plano original de Deus tinha encerrado, tinha se frustrado. Mas o nosso Deus, como o Deus da oportunidade, e como Deus que, quando elabora um projeto, o homem pode falhar, mas ele permanecerá fiel ao seu projeto, e ele sempre vai levantar pessoas novas, criar situações, porque ele cria onde não existe, situações para dar sequência ao seu objetivo e ao seu plano. Deus olha novamente com um olhar de compaixão, de misericórdia, o olhar perdoador para Adão e Eva, e concede a eles a oportunidade de gerarem mais um filho. Este filho, eles colocam o nome de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva. O significado dele é o escolhido, o indicado. Este foi um homem importante para aquele momento, foi
trisavô de Enoque. E se nós dermos uma lida lá no capítulo 3 do Evangelho de Lucas, o verso 38, nós vamos ver o nome de Sete e o nome de Enos, incluso também na genealogia de Jesus Cristo. Então, nós já poderíamos iniciar a ministração da palavra, da meditação, dizendo que daqui, do meio daquele caos, o Senhor tira uma grande conquista para o homem e dá sequência aos seus planos. Então, a primeira aplicação é a seguinte: pode estar um caos a tua vida hoje. As circunstâncias em volta totalmente desfavoráveis e contraditórias ao plano original de Deus. Mas eu posso afirmar, esta é uma noite de oportunidade. E o Senhor vai fazer nascer o que é necessário para dar sequência aos seus planos e objetivos. Amém? Mas vamos lá. Sete, ele nasce inclusive com a responsabilidade de dar continuidade à família de Adão e Eva. Era uma responsabilidade grande. E inclusive também uma função de ajudar a mãe e o pai a pagarem aquele incidente tão desagradável que eles viveram, a amortecer em um pouquinho o luto dos pais devido à perda de Abel e dar a eles uma motivação de continuarem acreditando em Deus. Aí o Senhor já prova que isto era algo verdadeiro e que ele tinha um objetivo na vida daquele rapaz ali, por nome Sete. Vou parar um pouquinho. Lá na última fileira de banco, na última, perto da escada, tem uma serva de Deus, que ela tem a blusa, ou pode ser um vestido, vermelho. Eu quero que ela, por favor, levante a mão aqui assim. Não, lá na última fileira de banco. Isto, faça assim para mim enxergar. Isto. A mão do nosso Deus chega aí com uma grande providência de cura a favor da irmã esta noite aqui. Amém? Daqui uma movimentação do céu com o formato de uma claridade, que é a forma de expressão, desinflama todos os nervos aqui desta região da tua cabeça, devolve uma oxigenação normal na tua cabeça, automaticamente tira a dor, a sensação de tontura, a perda da memória que tem acontecido ultimamente. Também isso está atrelado a um momento de angústia decisivo que a senhora tem passado e já mexeu um pouco no organismo, mas o nosso Deus chegou com providência de cura. Os sintomas citados agora, que já mexem até com os batimentos cardíacos, trazendo canseira e fadiga, são resolvidos na autoridade do nome de Jesus. A irmã vai sair daqui calma, renovada, e vai começar a enxergar a luta que está passando como um simples copo de água e não mais como todo o oceano. Vai inclusive voltar a dormir e levantar com a sensação que dormiu, com o organismo reparado, e o nome do nosso Deus será glorificado. No nome de Jesus, ser curada agora. Aleluia. Louvado seja o Senhor, e grande é o Senhor Jeová. Minha voz já está voltando. Isso aqui é alergia ao ar-condicionado, que eu posso fazer, né? Pobre querer usar ar-condicionado, dá nisso, né, irmãos? Mas vamos lá. Sete nasce para trazer uma cura, para motivar os pais a voltarem a crer que eles eram planos originais de Deus. E a prova é: Sete gera um filho e ele coloca o nome de Enos. Aí eu fui estudar um pouquinho agora à tarde,
Desde sexta eu estou lendo este capítulo e eu dei uma atenção especial agora para o significado do nome deste rapaz aqui. Nós vamos ao hebraico. O significado dele é homem, humanidade ou ser humano. Aí nós vamos à raiz hebraica, que transmite fragilidade, fraqueza, ou ele era um homem, um ser humano frágil, fraco. Parece tudo contraditório, não é? Deus já dava alguns sinais da fidelidade dele em restaurar aqui a sua comunhão com o homem através de pessoas simples, absolutamente discretas, sem uma boa visibilidade. Muitos outros personagens bíblicos, aliás, Paulo diz que ele usa as coisas vis e desprezíveis e aniquila as coisas que são. Irmão Marcos, de manhã eu te cobrei que você não quis arrumar aqui o meu cabelo, né, para ficar um pouquinho melhor. Fazer o quê? Eu reclamei com o Tiago, com o Nilson, mas não teve jeito. Mas eu estou descontraindo para dizer um negócio para o senhor. O nosso Deus está estendendo as mãos dele a favor de ti, com cura. Daqui eu contemplo uma claridade forte na região do teu abdômen, bem próximo ao umbigo, e o nosso Deus não é obsceno, ele traz as figuras para eu poder entender, como se fosse o formato de um objeto. Ele vai na direção de um relógio, no sentido de um relógio, e ele faz um grande movimento de cura nas funções gástricas, intestinais, e opera também no esôfago. Talvez pelos nervosismos do dia a dia, as tensões que o irmão tem vivido, os projetos, muitos deles precisaram estar engavetados. Isto quase te trouxe uma gastrite um pouquinho mais complicada e uma colite de ordem intestinal. Mas o Senhor Jeová chegou esta noite com cura a favor de ti. As funções gastrointestinais se normalizarão a partir de agora. Não haverá mais sensação de azia, mal-estar, tendo se alimentado com algo básico e dar a impressão que comeu um boi inteiro. Isto não vai haver mais. A condição hepática também já afetada, o fígado comprometido, inclusive com o suco gástrico aí, extremamente ácido. A mão do nosso Deus chegou e operou um milagre de restauração por completo. Também o Senhor acalma o seu sistema nervoso, te dando paz. E Deus manda eu te dizer que Ele tem coisas novas, portas novas, que Ele não te deixará envergonhado, que os próximos 57 dias testificarão sinais da fidelidade do nosso Deus, e tu voltarás com os molhos cheios, testificando o seu propósito e voto diante de Deus. Ser vitorioso com saúde, e pode descansar na promessa, no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Enos, um personagem discreto, simples, que não sabemos efetivamente de todo a sua história, citado aqui, e depois lá, como eu acabei de dizer, na genealogia de Jesus, através de Sete, o seu pai. Foi um projeto de Deus, um símbolo que o Senhor trazia de continuidade, um símbolo que o Senhor trazia de oportunidade, de novamente o homem relacionar-se com Deus. Enos
com o sentido do seu nome, o significado do seu nome, mostra que Deus conhece todas as limitações que temos no sentido humano, conhece todas as nossas fraquezas, toda a nossa fragilidade, reconhece isto, e que quando nós olhamos para estas condições, reconhecendo a nossa dependência dele exclusivamente, esta necessidade que a dependência nos causa, nos traz condições, oportunidade de nos reaproximarmos do Senhor. Nós acabamos de ler que através de Enos, Deus trouxe um despertamento para aquela família. Uma primeira e grande revolução espiritual acontece na humanidade. Coletivamente, Enos conduz a família e os demais que quisessem, porque Caim e a família continuavam a proliferar o pecado, mas Enos faz a diferença. E a primeira grande revolução espiritual, diríamos, o primeiro grande avivamento que é trazido à humanidade de reaproximação a Deus, de adoração coletiva, é instituído através de Enos. Agora, eles tinham a oportunidade de se reaproximar de Deus, de puxar para eles o plano original que o Senhor trouxera ao seu avô Adão e à sua avó Eva. E como disse o Senhor, cresçam e multipliquem, povoem a terra. Isto novamente é visto como algo verdadeiro, real, a infalibilidade de Deus, a fidelidade do Senhor em fazer acontecer de alguma maneira o que Ele promete, é visto, a humanidade enxerga e há uma virada de página, ou a chave vira, como dizem alguns, e novamente o homem tem a chance de se reaproximar de Deus. Mas eu quero ficar com o significado do nome deste moço, que foi o que me chamou a atenção. Paulo disse: miserável homem que sou. Paulo disse num momento que o que era bom e ele deveria fazer, ele não tinha facilidade para tal. Mas o que ele não deveria, quando menos imaginava, ele já tinha feito ou praticado. Mas Deus, na infinita misericórdia e grandeza, sempre dando oportunidades e traçando novos caminhos. Se nós olharmos para nós, irmãos, se nós olharmos para os nossos irmãos, me perdoe aqui, até mesmo se nós olharmos para os nossos líderes, nós vamos ver a humanidade que eles têm, nós vamos ver a fragilidade. Em alguns momentos nós vamos ver destacar até algumas fraquezas, e por isso precisamos tomar cuidado para não medirmos com a régua do julgamento, porque isto é forte dentro de nós. A Bíblia nos diz que nós, com a mesma medida que julgarmos, seremos julgados também, e nós temos facilidade em esquecer, ou até fingir que esquecemos, a nossa fragilidade, humanidade, as nossas falhas, dificuldades, e olharmos para os demais, porque as grandes qualidades sempre serão esquecidas. Quando você vai comentar sobre alguém, se não tiver debaixo da unção do Senhor, a probabilidade das falhas, defeitos serem acentuadas e superarem aos olhos humanos as grandes qualidades é inerente. Agora, quando nós olhamos com o olho espiritual e reconhecemos que também somos frágeis, humanos, que podemos em algum momento falhar,
hoje já falhamos, mas que o poder perdoador de Jesus Cristo, através do sangue na cruz do Calvário, nos alcançou, aí nós agimos de forma diferente. Agimos de forma diferente. O que mais o nosso inimigo gosta de fazer é nos traumatizar, nos causar desaforos, desafios, enumerando as nossas fragilidades, enumerando as nossas dificuldades, para nos deixar constrangidos e assim, de alguma maneira, nos afastar de Deus ou colocar em nós dúvidas sobre promessas, sobre planos, sobre objetivos do Senhor, sobre aquilo que ouvimos, sobre aquilo que demos início e não conseguimos concluir. Isto é inerente ao mal. Ele vai sempre tentar nos inibir, coibir e constranger. Mas quando nós olhamos para Jesus, aí nós olhamos para a cruz e lembramos sofrimento, nós vamos também nos lembrar que Ele nos disse: no mundo haverá aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e o meu exemplo pode ser seguido, vocês são capazes também de vencer este mundo. Aí tudo muda, porque nós nos lembramos que nós somos frágeis, fracos, vulneráveis, mutáveis, mas o Senhor não mudou os planos dele conosco, e sempre vai criar o caminho da reaproximação e da oportunidade. A partir do momento que este rapaz nasce, cresce um pouco e tem a consciência da função de Deus na história dele, ele muda a história da família e ele traz ao homem a condição de se reaproximar de Deus através da adoração, através de invocar o nome do Senhor, através da oração, através do perdão mútuo, da condição de viver as diferenças, porque somos diferentes, e aqui estamos adorando de forma coletiva, e o Senhor não está olhando para as nossas diferenças, e sim recebendo o nosso louvor e a nossa adoração de maneira coletiva e individual, inclusive distinguindo a necessidade individual de cada um de nós aqui. Este rapaz trouxe uma mudança para a história da humanidade, mesmo com o peso do significado do nome dele. Sabe o que Deus tem para nós hoje? Tudo que nós exigimos é a lógica, a perfeição. Nós não conseguimos enxergar projetos de Deus em pessoas fracas, frágeis, e às vezes não conseguimos enxergar projetos de Deus em nós, como eu estava dizendo, pelas nossas fragilidades, dificuldades. Mas abre-se uma porta esta noite, nasce para nós um Enos, nasce para nossa casa um Enos, nasce para a igreja um Enos, nasce para a nossa família um Enos, nasce para o nosso entorno um Enos. Ou seja, uma oportunidade de colocar uma pedra no que passou, na contenda de Abel com Caim, na queda que Eva poderia ter, o trauma, o complexo de ter dado ouvido à voz do maligno e ter se alimentado do fruto proibido. Através de Enos, o Senhor coloca uma pedra e dá a oportunidade de se reaproximar do homem e trazer o plano original, que seria através de Jesus Cristo, o perdão do pecado. E foi o que aconteceu. Deus está disposto a dar uma oportunidade para a sua vida. Deus está disposto a dar uma oportunidade para a nossa vida. Deus está disposto a dar uma oportunidade para a tua casa, para a tua família.
Deus está disposto a criar um caminho novo. O que eu não posso viver é do passado. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eu tenho que diariamente refletir o reflexo da glória de Deus na minha vida. Então eu não posso viver do assassinato de Caim, de Abel, melhor dizendo. Eu não posso viver das péssimas ações que Caim teve, com aquilo martelando na cabeça e tirando de mim inclusive a paz. Eu devo viver na oportunidade que Deus deu a eles através de Enos. Eu devo viver o meu Enos. Deus me deu oportunidade. A primeira dela é de estar vivo. Nós temos vida em Jesus Cristo e vida em abundância. Nós ouvimos a palavra devocional. Nós caminhamos para uma Canaã eterna. O morrer é lucro. Paulo diz isso lá em Filipenses. Eu não tenho medo de morrer, porque o morrer para mim é lucro. É só uma transição para o melhor. Não posso viver escravo do pecado. Não posso viver escravo de vozes que ouvi, de palavras que foram ditas, como diz o outro, lançadas, é maneira de expressão também, sem heresia, é óbvio. Não posso viver de uma queda. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Jesus disse para a multidão que queria apedrejar a mulher adúltera. Em Jesus Cristo, nós tivemos a oportunidade do perdão e do perdão eterno. Então eu não posso viver. Eu tenho que viver uma vida de devoção, de gratidão, de adoração, de oração, de consagração. Isso deve ser progressivo, contínuo, e deve fazer o efeito dentro de mim. Eu devo viver a palavra do Evangelho, e eu devo ser anunciante do Evangelho. Nós devemos ser anunciadores do Evangelho. E eu posso ser um excelente pregador através da minha conduta de vida, sem talvez verbalizar nada, mas a minha conduta é vista. E eu vou chamar a atenção dos outros. Enos veio para restaurar a comunhão de Deus com o homem e para trazer uma nova oportunidade, uma nova história. Através dele, o homem soube o que era adorar. Através dele, o homem soube o que era invocar ao Senhor. Se nós formos dar uma olhada na sequência, nós vamos ver que aí o Senhor traz o plano da redenção e a constituição de um povo para isso. Aí nós vamos ao capítulo 12, quando o Senhor chama Abraão e de uma forma miraculosa dá a ele um filho. Depois o Senhor renova a aliança com um filho milagroso, Isaque, mais uma vez através de um milagre. O Senhor renova a aliança. Depois vem os filhos de Isaque, Esaú e Jacó. Deus quebra um protocolo de primogenitura e dá a Jacó um enganador. Quem olhasse para Jacó jamais poderia acreditar que dele se constituiria 12 tribos, e estas 12 constituiriam a nação para louvor e adoração do Senhor, e que um dos filhos dele com Lia seria Judá, de quem descenderia Jesus Cristo. Tudo isso aconteceu porque Enos voltou a invocar ao Senhor. Enos voltou a reivindicar o plano original do Senhor para a humanidade. Enos não se conformou com a queda do avô e da avó. Ele não aceitou aquilo na história dele. Enos não ficou preso ao tio que assassinou o outro. Enos disse: vou colocar uma pedra e através de mim o Senhor vai operar milagres novos. Mas ele era frágil e fraco. É do jeito que tu és, irmão, que Deus quer te usar. É com todas as fragilidades. É talvez com alguns momentos de precipitação no falar. Ele quer moldar, é só invocar. É talvez com alguns momentos, porque o pensamento não é controlado. Talvez com alguns momentos de pensamentos que podem desagradar ao Senhor.
mas através de invocar o nome do Senhor, através de hinos, isso pode mudar. É com alguns instantes em que os frutos da carne sobrepõem os frutos do Espírito, mas é através de hinos que os frutos do Espírito podem ser conquistados, e aí vem o autoequilíbrio e a imunidade aos ataques do mal. É talvez com um manuseio fraco, frágil das armas espirituais, porque nós não lutamos contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades malignas que atuam nas regiões celestiais. Mas para nós resistirmos e lutarmos, Ele nos deixou as armas necessárias. É talvez com toda a fragilidade de manuseio das armas, com toda a fraqueza, que Deus quer fazer o enos falar mais alto na tua vida, na nossa vida. Então nós não podemos aceitar as circunstâncias desfavoráveis, como eu disse, o caos espiritual e moral que aquele povo vivia e que nós estamos vendo nos nossos dias, o caos espiritual, o afastamento de Deus, a apostasia de muitos se apostatando da fé, o comércio da fé, o pecado sendo tratado de forma natural, o certo estando errado, o errado estando certo, uma sociedade caótica, imoral, com valores invertidos ou até mesmo sem valores. É no meio deste caos que o Senhor convida o enos de dentro de nós, através do Espírito, a invocar e acreditar no plano original. Então não posso aceitar, não posso. Aqui, minha querida, Deus vai fazer um milagre no teu sangue esta noite aqui. Ali, de blusa branca, faça assim, ó, só para evitar um mal entendido. Com você que eu vou me dirigir no nome do Senhor, isso. Deus vai fazer um milagre no teu sangue esta noite aqui. Há uma decomposição no teu sangue. A absorção das vitaminas não tem sido exata. Isto gerando sensação de inchaço, dificuldade em funções como a renal. Inexplicavelmente, sensações internas de alteração na temperatura do físico, mal-estar às vezes nas pernas. A mão de Deus chegou num processo de cura no teu sangue esta noite aqui, e trouxe normalidade a estas funções citadas. Há alterações até emocionais, sabe, pela descomposição sanguínea. Mexeu em condições hormonais. Deus não é obsceno, muito menos expositivo. Mexeu em condições hormonais, porque o sangue está aí, sendo fabricado na medula de maneira errada. Então mexeu até com o teu emocional. Uma predisposição a, de um minuto para o outro, estar mais abatida, sem muita esperança, até mesmo na promessa. E Deus não é Deus de estar expondo pessoas. Mas o Senhor atua no teu sangue esta noite aqui. E Ele faz com que todas as vitaminas, todos os nutrientes do sangue entrem num processo exato. Trabalha na tua medula, desinflama o teu organismo. Desinflamando o teu organismo, as glândulas da tireoide voltam ao normal. Até mesmo então os hormônios da calma, da alegria, voltam a falar alto dentro de você. Vai desinchar, e o nome do nosso Deus será exaltado na tua história, porque você vai voltar a sonhar e alcançar objetivos que hoje parecem impossíveis. O Senhor te surpreenderá e Ele será exaltado nesse negócio. Amém. Aleluia. Outra coisa interessante, eu posso ser enos na família. Eu posso ser enos na igreja. Nós somos
tendenciosos a passar responsabilidades aos outros. Nós subestimamos a nossa fé. Não temos facilidade com a resiliência, apesar da necessidade de sobrevivência. Nós somos propensos a aceitar algumas provas, e elas vão surgir, sim. Mas nós somos propensos a aceitar algumas provas e até nos conformarmos com ela. Até mesmo com a condição que vivemos, na sociedade que estamos, na imoralidade, na condição do mundo que estava atrelado a este momento aqui também. Nós nos eximimos de qualquer responsabilidade. Associamos a sinais da volta de Jesus. Sim, são sinais da volta de Jesus. Mas eu posso reagir. Eu posso reagir dentro das fragilidades, ajudar a fragilidade do outro. Eu posso e tenho condições para isso. É só eu me posicionar, é só nós nos posicionarmos. Mas nem sempre fazemos. Nem sempre. Nós empurramos as responsabilidades. Deixa na mão do pastor, deixa na mão do líder, deixa na mão do governo. Nós vamos empurrando as responsabilidades. Enos não agiu deste jeito. Irmão, você tem uma camisa verde, está aqui na ponta dos bancos aqui, de camisa verde. Eu quero que, por favor, o irmão levante a mão. Aqui, olha, de camisa verde. Isto. No nome do Senhor Jeová, eu vou me dirigir ao irmão. Amém? Deus faz um movimento de cura a favor do irmão esta noite aqui. Ele convoca uma especialidade. Ele traz o cardiovascular para fazer um movimento em toda a vascularização do físico do irmão, em toda a condição circulatória, em todas as veias que irrigam o sangue, principalmente nos membros inferiores. Deus traz um movimento de cura e traz normalidade à circulação do sangue, inclusive desafogando o coração. As artérias até buscam o sangue irrigado, limpo, oxigenado no coração, mas elas têm dificuldade de busca, porque existem inflamações nas veias irrigatórias. Isto tem te trazido muita canseira, isto tem te trazido peso nas pernas e pés, mas esta noite encerra-se este processo, porque o cardiovascular opera um milagre no único toque dele. Todos estes sintomas são repreendidos. Volta a saúde do irmão, os pesos nos pés e pernas somem definitivamente, a canseira do coração some também, o sono se tranquiliza e o nome do nosso Deus é exaltado nisto. Nem a epineia do sono vai haver mais, porque isso estava comprometendo. Até as mãozinhas do irmão também já estavam comprometidas com a probabilidade de cãibra, de formigamentos e de dores. E isto era circulatório. Mas o Deus cardiovascular chegou e operou um milagre, e o nome dele é exaltado nessa história. Ser curado, meu querido, no nome de Jesus Cristo. Aleluia! Canta e dá graça. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Eu quero te convidar a ficar em pé, por favor. O pastor me deu liberdade para tal, por isso que eu estou fazendo. Eu quero te convidar a ficar em pé, por gentileza. Quero também te convidar, e me convido também, porque a palavra tem que vir para mim primeiro, e eu tenho que procurar me enquadrar, Há uma introspecção, uma reflexão, e uma descoberta dos nossos enos. Tem como, irmão? Talvez em outro momento
já houve mais motivação para invocar, para adorar, para orar, mas as lutas vêm. Elas são traumáticas, sim. Algumas deixam marcas, sim. Eu não posso negar a marca em Eva da perda de Adão, não. Não tem como nós negarmos isso. Mas eu posso dizer que através de Enos, a convivência de Eva com ela mesma e com esta marca foi mudada. Sim, mesmo porque agora a família teria um culto de família. Em outra oportunidade, podemos ter sido bem melhores. E aí nós olhamos para hoje e temos saudade da igreja de ontem. Nós somos a igreja. Jesus é imutável, foi ontem, é hoje, será amanhã e eternamente. Se alguma coisa mudou, fomos nós, foi eu, foi você, porque Ele é imutável. Mas Ele nos convida a aproveitarmos a oportunidade, redescobrirmos o Enos ou buscarmos o Enos, recebermos o Enos, para mudarmos. Eu preciso fazer a minha parte, nós precisamos. Aí o primeiro convite que eu tenho hoje, há alguém para Jesus aqui esta noite? Dê um sinal com a mão. Se isso te constrange, já estamos de pé para amenizar esse constrangimento. Talvez está afastado. Saia do lugar agora e venha aqui à frente, nós queremos orar por você. O teu Enos está aqui, é Jesus Cristo. Onde há uma pessoa para Jesus? Hoje é culto evangelístico. Onde há? Venha em nome de Jesus Cristo, vença. Vença. Vença você mesmo, vença você mesmo. Vença os traumas de Caim, vença os traumas do pecado, vença tudo agora. Onde está alguém aqui para Jesus? Não vou ficar insistindo, mesmo porque isso não é agradável. Espero que todos sejamos crentes em Jesus Cristo. Mas a última vez, há alguém aqui, quem sabe fragilizado pela história de vida que tem vivido, sem nenhum tipo de expectativa para o amanhã, escravo do ontem. As coisas ficam martelando, mas Jesus está aqui para trazer libertação, cura. A oração inicial foi isto. Há alguém aqui? Aí também sem te expor, porque Deus não faz. Quem sabe hoje precisa de uma renovação, de oração. Nós estamos aqui para te ajudar. O fato de estar à frente não denuncia o pecado, porque todos nós temos, mas todos somos perdoados pelo poder do sangue. Então se sente esse desejo, não perde a oportunidade não, venha, nós queremos orar por você. Venha em nome de Jesus Cristo, rompa todos os preconceitos, rompa todos os achismos, porque nós queremos orar. E o Senhor quer operar um milagre. Há Enos aqui disponíveis do céu. Aleluia. Eu disse que luta fragiliza, irmão. Luta fragiliza. Luta traumatiza. E como existem crentes vivendo uma vida tão, me perdoe o termo, tão fútil. Porque ele não supera algumas lutas, não supera perdas, não supera momentos difíceis. Mas o Senhor está aqui entre nós hoje para operar um milagre. O Senhor está entre nós para operar um milagre. A oportunidade está aí. Eu não sei ser avivalista, mas está aí a oportunidade. Vem em nome de Jesus. Aleluia. Aí eu quero também fazer um convite. Eu posso não ter me dirigido porque o Senhor não me conduziu a tal. Eu não tenho o hábito de levar nada para casa. Está enfermo fisicamente falando e crê que nós vamos orar e o Senhor vai te dar saúde como
deu saúde a alguns aqui, em nome de Jesus, venha receber a oração da fé. Aleluia. Em nome de Jesus, venha receber a oração da fé. Aleluia. Aleluia. Venha, meu querido, eu vou esperar mais um minutinho. Você vir, porque o que cura está aqui. O que cura está aqui. O que restaura e que não é condicionado à idade e nem à circunstância. Aleluia. Vem em nome de Jesus. Aleluia. Sabe, a esposa ali do Caio, ela pode ficar tomando água de hoje a domingo, que ela vai se sentir ainda pesada, ela vai sentir dores inexplicáveis no corpo, coisa que não era comum. Ela vai observar retenção de líquido, e parece que tem dia que há uma briga dos órgãos abdominais, e isto não está atrelado nada de forma obscena. Parece que há uma briga dos órgãos internos aqui no abdômen, um tentando ajudar o outro a funcionar. Mas o nosso Deus chegou aí para fazer um milagre de cura. Deus está organizando as funções do teu organismo. Deus está fazendo um movimento de desinflamação no teu organismo. Deus está agindo nas glândulas aqui assim da tireoide. Até o cabelo vai parar de cair. O seu olho também sente uma canseira terrível, um mal-estar, parece que comprometido a visão, e não há um comprometimento ocular. Então havia um comprometimento físico, e que se acentuava, parece que embaralham as coisas. A mão de Deus está te curando esta noite. Você vai voltar a dormir e levantar de manhã dizendo: eu dormi, porque pode dormir de hoje à quarta. Levanta de manhã e diz: meu Deus, eu não dormi, já com os pés cansados, com a boca com enjoo, seca, mas a mão de Deus chegou e operou um milagre na região abdominal e deu ordem para eles entrarem em acordo, e desinflamou, e o Senhor será exaltado na tua saúde. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Vamos orar. Depois você me chama no zap, Caio. Vamos orar aqui por estes irmãos, inclusive pelo pastor, que hoje é dia de cura. O Enos que cura vai passar por nós esta noite. Amém? Deus Santo, louvado e glorificado seja o teu nome por tua fidelidade. Eu tenho certeza que a tua palavra não volta vazia. De forma nenhuma a tua palavra não volta vazia. E eu te peço novas oportunidades a alguns corações. O Senhor sabe de todas as coisas, então traga novas oportunidades, porque pode ser que a de hoje foi desperdiçada. Eu te peço a bênção espiritual a favor de cada um, a favor de cada lar aqui. Eu peço restauração, inclusive emocional. Existem guerras internas aqui, ressentimentos, mágoas. Aqui há necessidade de perdão, porque isso já está fazendo mal para o físico. Mas em nome de Jesus, que o Senhor faça um milagre, que Enos venha. Eu te peço agora especialmente uma bênção de saúde a favor de cada um dos teus servos aqui à frente. Vieram porque estão enfermos, uma boa quantidade de irmãos enfermos, mas é médico por excelência o nosso Deus. Então eu ordeno enfermidade no sangue, enfermidade na pressão, enfermidade cardiológica, enfermidade hepática, enfermidade estomacal, enfermidade, Senhor, que necessita de um urologista. Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que haja cura, que haja testemunhos de vitória, e o teu nome seja louvado. Nos ajude, Deus, a colocarmos em prática a tua palavra.
que eu possa ser um Enos na sociedade, um Enos na minha casa, e que o Senhor possa operar milagres, e o plano original do Senhor conosco possa ser confirmado, reconfirmado, que possamos reconquistar, que possamos voltar a invocar, a adorar de verdade, porque os verdadeiros adoradores estão sendo procurados, e que nós possamos ser achados aqui, e o Senhor ser glorificado. Em nome de Jesus eu te peço também uma bênção especial pelo teu servo, pelo pastor Afonso. Cobre ele debaixo do teu sangue. Restaura por completo a saúde, porque não estás condicionado à idade. Restaura a saúde do teu servo, dê ousadia ao teu servo para completar aquilo que é necessário ser feito para crescimento, para mudança da tua obra. Te peço também pelo Nilson, cobre ele debaixo do teu sangue. Traz saúde ao teu servo, restaura a saúde do Nilson. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo toda seta do mal contra a saúde do homem de Deus. Eu repreendo em nome de Jesus e ordeno saúde nos ossos, ordeno saúde nos músculos, ordeno saúde na memória, por completo. Restaura a saúde do teu servo, que tem aí desafios à frente. Glorifica o teu nome. A todos os demais colegas meus aqui, Senhor, que estão na retaguarda, eu te peço uma bênção especial a esta orquestra tão bonita, ao coral, a cada conjunto aqui, em nome de Jesus. Que hoje seja dia de bênção, dia de aproveitar a oportunidade de nascimento de Enos, e o nome do nosso Deus seja louvado acima de tudo. Em nome de Jesus eu creio, por isso eu te agradeço pela bênção e vitória. Amém, Jesus, amém. Volte abençoado em nome de Jesus. Mais uma vez, Deus abençoe o senhor, pastor Afonso. Deus abençoe você, Nilson, em nome de Jesus. Até uma próxima oportunidade, e louvado seja o Senhor Jesus.